O Otônio de Paula já foi um aliado fiel do ex-presidente Bolsonaro e da família dele. Agora ele é um crítico e ele não mudou de lado em relação à ideologia política, porque ele continua sendo um político e um pastor evangélico da direita e antipetista. E ele está se aproximando do Ronaldo Caiado, do Romeu Zema, mas ele não quer saber de apoiar o Flávio Bolsonaro. Se der Lula e Flávio Bolsonaro, eu acho que ele vai anular o voto. Mas o que acontece? O Romeu Zema, ex-governador de Minas e presidenciável também, comprou uma briga com o Supremo Tribunal Federal. Tem tanta coisa, né, para ele debater no Brasil, mas ele, vendo que tem um público que, por razões até óbvias, não gosta do STF e está atacando os ministros também estão atacando ele. O Gilmar Mendes chegou até a incluir o Zema no inquérito lá das fake news por conta de umas paródias que ele compartilhou contra os ministros do Supremo, mas isso aí acho que o STF está pegando muito pesado, que é do jogo. Autoridades têm que ser satirizadas e criticadas. Só não pode fazer acusações falsas contra eles. Agora, a sátira, aí se não puder fazer isso aí, é realmente uma ditadura. Mas nós temos aqui, né, esse post do Otônio de Paula, ex-aliado da família Bolsonaro, rompeu, não quer saber mais deles e deixou claro o seguinte, olha só, independência política começa por quem você não deve favores. Então, nesse post aqui, o Otônio de Paula está dando a entender que o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, deve favores para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ele coloca, né? Um parlamentar que se omite diante do STF não está sendo estratégico, está sendo refém. Ele chamou o Flávio Bolsonaro de alguém que é refém. Ele chamou o Flávio Bolsonaro de refém do STF. E no final ele coloca aqui, ó, não é possível cobrar independência do judiciário ocupando uma cadeira que depende dele. Deu a entender que o Flávio Bolsonaro ainda é parlamentar porque o STF está ajudando ele, né? É uma acusação meio complicada, hein? Bom, mas tá aqui, né, o vídeo do Otônio de Paula e é um vídeo que detona mesmo, né, o Bolsonaro, o bolsonarismo, a família Bolsonaro. Vamos ver aqui, que ele que conhece muito bem, né, a família Bolsonaro. Vamos ver o que ele tá falando aqui, vamos lá. Vocês estão acompanhando a postura do ex-governador Romeu Zema? Bom, lembrando que o Zema diz que quer privatizar as empresas estatais, né? A Petrobras, Banco do Brasil, e lógico que isso aí vai gerar miséria no país se acontecer, né? Coisa que eu vou fazer é acabar com a farra dos intocáveis. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Rapaz, o homem tá indo pra cima do Supremo Tribunal Federal, tá chamando os caras de intocáveis, tá deixando o Gilmar Mendes completamente raivoso. Deixou mesmo, viu? Isso aí é verdade. E olha aqui, ele não para. Ele agora prometeu que, se eleito presidente da República, ele vai propor um novo Supremo Tribunal Federal. Coragem. O que tudo indica, o Zema não vai ganhar, né? Mas ele pode ser o vice do Flávio Bolsonaro. Aí, lógico que não vai ter o voto do Otônio de Paula, né? Agora preste atenção. Você já reparou que quando a gente compara o Romeu Zema com o Flávio Bolsonaro, o Romeu Zema está mais parecido com o que os bolsonaristas queriam de Flávio Bolsonaro? Com certeza, acho que os bolsonaristas mais radicais e raivosos querem a postura que o Zema está tendo de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, inclusive contra o Alexandre de Moraes, que o Flávio Bolsonaro não tem coragem de falar nada contra ele, né? Essa provocação do deputado federal ex-aliado da família Bolsonaro, o Otônio de Paula, faz muito sentido. O discurso dele é um discurso que não está apenas alinhado com os bolsonaristas, está alinhado com toda a sociedade que está vendo. Não é toda a sociedade. Tem gente que gosta do Supremo, mas a verdade é que o STF não pode ser um ente intocável e imune às críticas, porque tem coisas do arco da velha que eles aprovaram. A esquerda tem que, né, dar uma analisada nisso aí. Eu acho que a esquerda já está começando a se afastar, né, dessa, vamos dizer assim, dessa imagem de proximidade com o STF. Não deveria nem ter se aproximado, porque, vamos nos lembrar, né, Lula ficou quase 2 anos preso injustamente por culpa do próprio Supremo Tribunal Federal, que poderia ter libertado ele antes. Deixaram o Sérgio Moro e o Dallagnol pintar e bordar naquela operação farsesca, a Farsa Jato, e deu no que deu, né? Parte da indústria brasileira quebrou, o país, né, mergulhou numa crise terrível. Uma das consequências da Lava Jato foi o aumento absurdo no preço dos combustíveis, né? Você pode dividir o Brasil em relação ao preço dos combustíveis, entre antes e depois da Lava Jato.
Depois da Lava Jato, o povo pagou mais caro na gasolina, no diesel, no etanol, porque criaram um ambiente em que piorou as condições das empresas nacionais, né? Para alinhar essas empresas ao mercado internacional. Isso é errado, não é certo. Mas vamos continuar ouvindo aqui o Otônio de Paula. Vendo o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. Agora, por que o candidato bolsonarista, o Flávio Bolsonaro, ele não tem a mesma postura? Por que ele não faz o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal? Boa pergunta. Faz aqueles comentáriozinho meia boca sobre o Alexandre de Moraes, mas não faz o enfrentamento. Aliás, por que ele fez com que a máquina de triturar a reputação bolsonarista atacasse o senador Alessandro Vieira? Porque o senador Alessandro Vieira denunciou com muita clareza que nós só não tivemos a CPI da Lava Toga porque o Flávio Bolsonaro não permitiu a CPI da Lava Toga. Se juntou com o PT para não ter a CPI da Lava Toga. Ah, juntou com o PT não. PT e Flávio Bolsonaro nunca vai se juntar para nada, deputado. Aí nessa o senhor exagerou. Enfim, por que o Flávio, que deveria estar tendo essa mesma postura de ir para cima do Supremo Tribunal Federal, falar do Supremo Tribunal Federal, por que o senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que tanto sofreu por conta do Supremo Tribunal Federal, não faz esse enfrentamento? É simples. É porque ele não pode, é porque ele não tem condições, morais para fazer isso, porque ele Moraes é um trocadilho, lembrando o Alexandre de Moraes, será? Depende do Supremo Tribunal Federal, porque ele é refém do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então, que o Flávio Bolsonaro depende do Supremo Tribunal Federal para continuar existindo politicamente? É isso mesmo? E de algumas decisões que o beneficiaram, principalmente vindas do ministro Gilmar Mendes. É isso. O Zema está parecendo ser mais bolsonarista do que o próprio filho do Bolsonaro. Isso tudo por quê? Simples. O Zema não tem rabo preso com o Supremo. Mas o Zema também ele é prejudicial para o país, tanto quanto o bolsonarismo, porque o projeto dele é neoliberal, é entreguista. Eu vi o Otônio de Paula criticando a privatização das refinarias de petróleo. Lembrei disso agora, hein? E, bom, o Zema disse que vai vender a Petrobras, deputado. Então, não puxa saco de Romeu Zema, não. Faz isso, não. Bobagem. Esse cara, o projeto dele é, Deus livre e guarde, ele chegasse à presidência da República, algo que nunca vai acontecer, ele iria transformar o Brasil num Haiti, num país extremamente miserável, porque ele ia vender tudo, ia cortar gastos na saúde, na educação, na assistência social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e o país ia se transformar num ambiente de miséria, fome, desemprego, porque essa política neoliberal, a gente tá vendo o que está acontecendo lá na Argentina, que a fome aumentou, o salário diminuiu, o desemprego aumentou. E se eles fizerem isso aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa, porque nunca funcionou de forma positiva o neoliberalismo. Como disse o presidente Lula recentemente, eles prometem prosperidade, mas entregam miséria, desemprego e recessão. Mas a realidade dos fatos é que, em relação a enfrentar o Supremo Tribunal Federal, o Zema realmente está enfrentando, e o Flávio Bolsonaro parece que morre de medo de falar qualquer coisa relacionada ao STF. Esse é o ambiente político atual. Flávio Rachadinha, né, em primeiro lugar numericamente nas pesquisas, empatado com Lula, mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O ambiente não está tão favorável assim para o Flávio Rachadinha, e essa história dele não enfrentar o Supremo pode decepcionar muitos bolsonaristas e até tirar votos do filho do ex-presidente. Lembrando que o Flávio Bolsonaro só está onde está nas pesquisas eleitorais porque é filho do Bolsonaro, porque qualidades políticas próprias ele não tem. A única coisa que ele tem é só certidão de nascimento. Ele não construiu uma trajetória política, e isso inclusive pesa muito contra ele, porque ele não é o Bolsonaro e muita gente vai olhar e não vai querer votar nele por esse motivo. E o Otônio de Paula, ex-aliado, contribui para fazer com que pessoas fiquem desmotivadas a votarem no Flávio Bolsonaro, principalmente quando levanta essas questões aí do medo do Flávio Rachadinha em enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Bom, esse é o canal Flávio Rezende, onde eu posto cortes das lives que eu faço no canal A Voz do Cerrado e dos vídeos mais longos que eu faço lá. Se você não está inscrito no canal Flávio Rezende, se inscreva, e também não deixe de se inscrever no canal A Voz do Cerrado. Vamos fortalecer o nosso bom debate aqui no YouTube e também nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.